O prédio espelhado do Grupo Albuquerque, S.A., refletia o céu cinza da cidade como se fosse inalcançável. Funcionários de ternos impecáveis atravessavam a porta giratória, segurando cafés caros e falando ao celular sobre contratos milionários. Entre eles caminhava Luiz. Camisa social simples, calça bem passada, mas visivelmente antiga, sapatos discretos, mochila nas costas e uma marmita térmica na mão. Ele entrou em silêncio. Novo estagiário? Perguntou a recepcionista, sem sequer erguer muito os olhos. Sim, senhora. Luiz Albuquerque. Ela digitou no sistema. Estagiário do setor administrativo. Desquinto andar. Pode subir. Luiz agradeceu com um leve sorriso. No elevador, 2 analistas cochichavam. Já viu o novato? O da marmita? Vi sim. Parece que saiu direto do interior. Risadinhas abafadas. Luiz manteve o olhar fixo nos números do painel. Desquinto andar. As portas se abriram. O ambiente era moderno, elegante, com mesas de vidro e computadores de última geração. O gerente do setor, Roberto Medeiros, se aproximou. Você é o estagiário? Sim, senhor. Luiz. Roberto analisou-o de cima a baixo. Aqui não é escola, garoto. Aqui é pressão. Se não aguentar, a porta é ali. Eu aguento, senhor. Roberto soltou um meio sorriso debochado. Veremos. Na hora do almoço, todos desceram para o restaurante sofisticado do prédio. Pratos caros. Vinhos importados. Luiz ficou. Sentou-se na copa pequena do setor. Abriu a marmita. Arroz, feijão e frango grelhado. Foi quando 3 colegas entraram. Patrícia, Lucas e Henrique. Olha lá, disse Henrique, encostado na porta. Pé de chinelo trouxe marmitinha. Cuidado, gente. Patrícia ironizou. Vai que o cheiro pega na gente. Lucas riu. Ei, Luiz. Sabia que aqui tem restaurante? Ou tá economizando a bolsa estágio? Luiz fechou a marmita com calma. Eu prefiro comida caseira. Caseira? Henrique gargalhou. Aposto que mora longe também. Moro. Onde? Onde preciso morar? Os 3 se entreolharam. Filosófico o menino. Patrícia debochou. Eles saíram rindo. Luiz voltou a abrir a marmita, mas seus olhos haviam mudado. Não havia vergonha, havia observação. Naquela mesma tarde, no último andar do prédio, uma porta de madeira maciça se abriu. Um homem de cabelos grisalhos, postura imponente, observava a cidade pela janela. Augusto Albuquerque, fundador do grupo. Presidente. Um império construído do zero. Seu assessor entrou discretamente. Senhor, ele já começou hoje. Augusto assentiu. Está sendo tratado como qualquer estagiário. Um leve sorriso surgiu no rosto do presidente. Ótimo. O senhor tem certeza de que quer continuar com isso? Augusto virou-se. Meu filho só assumirá esta empresa se conhecer cada falha dela, cada injustiça, cada erro. Ele precisa sentir na pele. O assessor hesitou. E se descobrirem antes da hora? Augusto caminhou até a mesa. Ninguém vai descobrir. Ele pegou uma foto emoldurada sobre a mesa. Na imagem, ele e um menino mais jovem, sorrindo em uma plantação antiga. Luiz precisa aprender quem merece estar aqui e quem não merece. No 14º andar, Luiz organizava relatórios silenciosamente, enquanto escutava uma conversa próxima. O presidente vai anunciar o novo CEO na reunião geral mês que vem. Tomara que seja alguém de fora. Essa empresa precisa de sangue novo. Luiz digitava, sem expressão, mas anotando cada nome, cada atitude, cada injustiça. Ele não estava ali para aprender a servir. Estava ali para aprender a comandar. E quando o momento chegasse, não haveria mais risadinhas. A semana mal havia começado, e Luiz já entendia como funcionava o jogo. Ele era invisível quando conveniente, e alvo quando divertido. Luiz, a voz de Roberto ecoou pelo setor. Vem aqui. Luiz se levantou imediatamente. O que o senhor precisa? Roberto jogou uma pilha de pastas sobre a mesa. Preciso que organize tudo isso até o fim do expediente. E nada de erro. São relatórios estratégicos. Luiz olhou os documentos e percebeu algo. Eram arquivos antigos, já digitalizados. Trabalho desnecessário. Senhor, esses relatórios já foram lançados no sistema. Roberto se inclinou na cadeira. Está me ensinando a trabalhar? O setor inteiro ficou em silêncio. Não, senhor.
Então faça o que eu mandei. Luís assentiu. Bem, senhor. Horas depois, Patrícia se aproximou com um sorriso venenoso. Luizinho, já que você é tão esforçado, pode buscar um café para mim? Ele levantou os olhos. A copa fica ali. Ela cruzou os braços. Você é estagiário. Não é pago para facilitar a vida da equipe? Henrique entrou na brincadeira. Traz um para mim também. Sem açúcar, Lucas completou. E aproveita e pega guardanapos. Vai que sua marmita vaza de novo. Risadas. Luís se levantou. Foi até a copa. Preparou os cafés. Entregou um por um, sem dizer nada. Quando voltou para sua mesa, ouviu Patrícia cochichar. Ele não reage. Parece até que precisa disso. Mas Luís reagia. Por dentro, ele observava quem tratava mal a equipe da limpeza. Quem atrasava relatórios e jogava a culpa nos assistentes. Quem desviava pequenas verbas de projetos. Ele via tudo e anotava mentalmente. Na quarta-feira, a humilhação passou do limite. Havia uma apresentação importante para investidores. Roberto estava nervoso. Quem ficou responsável por revisar esses números? Silêncio. Henrique apontou discretamente. O Luís ajudou nessa parte. Os olhos do gerente se voltaram para ele. Você mexeu nos relatórios? Apenas corrigi uma inconsistência na projeção do trimestre. Roberto ficou vermelho. Inconsistência? Você alterou meus números? Estavam divergentes do balancete oficial. O clima ficou pesado. Roberto caminhou até ele. Você é estagiário. Não tem autorização para alterar nada. Está entendendo? Luís sustentou o olhar. Bem, senhor. Refaça tudo como estava antes. Mas os dados estavam incorretos. Roberto bateu a mão na mesa. Eu disse para refazer. O setor inteiro assistia. Luís respirou fundo. Bem, senhor. Horas depois, a reunião aconteceu. Os investidores começaram a fazer perguntas. Senhor Roberto, esses números não batem com o relatório fiscal enviado ontem. Silêncio constrangedor. Deve ter sido um erro do sistema. Roberto respondeu suando. Um dos investidores folheou os papéis. Curioso, porque a versão anterior estava correta. Roberto congelou. Versão anterior? Sim. Recebemos 2 arquivos. Todos se viraram lentamente para Luís. Roberto o encarou com ódio, mas Luís apenas digitava. Impassível. Na sexta-feira, algo ainda pior aconteceu. Alguém espalhou no grupo interno da empresa uma foto. Luís, no ponto de ônibus. Legenda. Nosso futuro CEO esperando o 324 Jardim Aurora. Risadas virtuais. Memes. Figurinhas. Lucas comentou. Pelo menos ele chega humilde. Henrique respondeu. O pobre mesmo. Luís viu. Leu tudo e desligou o celular. No último andar, Augusto Albuquerque observava o setor pelas câmeras internas. Estão indo longe demais, murmurou o assessor. Augusto cruzou os braços. Ele aguenta. O senhor não vai intervir? O presidente respondeu firme. Ainda não. No 14º andar, enquanto todos iam embora de carro, Luís desceu sozinho. Caminhou até o ponto de ônibus. A noite estava fria. Ele olhou para o prédio imenso à sua frente. E sussurrou. Falta pouco. O ônibus chegou. Ele subiu. E ninguém ali imaginava que aquele pé de chinelo era o dono de tudo. Segunda-feira. Luís chegou como sempre. Ônibus, mochila, marmita. Mas algo estava diferente. O silêncio. Assim que ele entrou no 14º andar, ouviu algumas risadinhas abafadas. Henrique levantou a voz. Bom dia, pessoal. Cuidado! O herdeiro chegou. Risadas. Luís continuou andando. Sentou-se. Ligou o computador. Quando abriu o e-mail corporativo, o coração não acelerou, mas seus olhos escureceram. Assunto. Nova política interna. Transporte. Ao abrir, havia um anexo. Uma imagem editada. Seu rosto colado em um anúncio de ônibus urbano. Com a frase, Programa Jovem Aprendiz, comece de baixo. E abaixo vários funcionários marcados, inclusive gente de outros setores. Patrícia se aproximou da mesa dele. Viu? Ficou famoso. Muito criativo, Luís respondeu, neutro. Ela inclinou a cabeça. Você não sente vergonha? Ele fechou o e-mail calmamente. Não. Ela franziu a testa. Nem um pouquinho? Não. À tarde, Roberto chamou Luís na sala. A porta foi fechada com força. Você está causando desconforto na equipe. Eu?
Sua postura. Esse ar de superioridade. Luiz quase sorriu. Superioridade? Roberto se aproximou. Você precisa entender seu lugar. Silêncio. E qual é meu lugar, senhor? O gerente apoiou as mãos na mesa, o mais baixo possível. Mas ainda não era o pior. Na quarta-feira, Luiz foi designado para organizar o arquivo morto do subsolo, uma sala escura, sem ventilação, cheia de caixas pesadas. Isso é trabalho de estagiário? Perguntou uma assistente de limpeza preocupada. Agora é, respondeu Roberto passando por ele. Luiz passou horas ali, sozinho, suando, carregando caixas que nem deveriam estar ali. No meio da tarde ouviu a porta se fechar. Ele tentou abrir. Trancada. Silêncio. Passos se afastando. Ele entendeu. Não foi acidente. Ficou preso por quase 2 horas. Sem celular. Deixara na mesa. Sem ventilação adequada. Quando finalmente abriram, Henrique fingiu surpresa. Nossa, você estava aí dentro? Que distração, hein? Luiz saiu em silêncio. A camisa suada. As mãos sujas de poeira. O olhar diferente. Na sexta-feira, ultrapassaram qualquer limite. Uma reunião geral do setor foi convocada. Todos sentados. Roberto em pé. Precisamos falar sobre postura profissional. Ele caminhava pela sala. Aqui não é lugar para qualquer um. Nem todos têm perfil para crescer. Olhou diretamente para Luiz. Alguns precisam entender que não importa o sobrenome. O esforço não compra competência. O setor murmurou. Luiz congelou por dentro. Sobrenome. Eles não sabiam. Mas estavam ironizando o próprio nome que sustentava aquela empresa. Roberto continuou. Pessoas que vêm de baixo precisam aprender a aceitar isso. Silêncio pesado. Luiz sentiu algo diferente naquele momento. Não era raiva. Era decisão. No último andar, Augusto assistia às gravações da reunião. Seu maxilar travou. Isso já é assédio moral, murmurou o assessor. Augusto desligou o monitor. Prepare a reunião geral da empresa. Para quando? 2 semanas. O assessor hesitou. Vai revelar? Augusto respirou fundo. Não. Ele caminhou até a janela. Ele vai revelar. Naquela noite, no ponto de ônibus, começou a chover forte. Luiz estava molhado, sozinho, mas não parecia derrotado. Ele olhou para o prédio iluminado e, pela primeira vez, sorriu. Ah, vocês queriam me ensinar meu lugar. O ônibus chegou. Ele subiu e murmurou baixo. Eu vou mostrar o de vocês. Seu Antônio. Funcionário da limpeza há 27 anos no Grupo Albuquerque S.A. Chegava antes de todo mundo. Saía depois de quase todos. Poucos sabiam seu nome. Quase ninguém dizia bom dia. Luiz dizia. Todos os dias. Oi, bom dia, seu Antônio. Bom dia, meu rapaz. Simples assim. Na sexta-feira à noite, depois do episódio no arquivo, Luiz ficou até mais tarde organizando documentos. O setor estava vazio, exceto por seu Antônio, passando o pano no corredor. Ele percebeu algo. Luiz tirou o paletó simples. Dobrava com cuidado exagerado. Mas o que chamou atenção foi outra coisa. Um relógio. Discreto, clássico, caro. Muito caro. Seu Antônio já tinha visto aquele modelo antes, anos atrás, no pulso do presidente. Ele franziu a testa, mas não disse nada. Alguns dias depois algo aconteceu. Luiz estava no subsolo novamente, organizando caixas, quando encontrou uma pasta antiga caída atrás de um armário. Ao abri-la, congelou. Era um relatório de auditoria interna, assinado por Roberto. E havia indícios claros de desvio de verba em contratos menores. Luiz respirou fundo. Nesse momento, a porta rangeu. Seu Antônio entrou para buscar materiais. Viu o papel na mão dele. Viu o sobrenome na assinatura. E viu algo mais. Uma foto antiga caiu da pasta de Luiz. Ele se abaixou para pegar. E parou. Era a mesma foto que ficava na sala do presidente. Augusto Albuquerque ao lado de um menino numa plantação. O mesmo menino, só mais novo. Seu Antônio olhou para Luiz. Luiz percebeu. Silêncio. Longo. Pesado. É seu Antônio. O senhor da limpeza segurava a foto com as mãos levemente trêmulas. Eu conheço essa foto. Luiz não negou. Conhece. Essa foto fica na sala do presidente. Fica. Os dois se encararam. Não havia mais como esconder. O senhor é... Luiz respirou fundo.
O silêncio ficou diferente. Não era choque. Era compreensão. Seu Antônio não arregalou os olhos. Não mudou o tratamento. Apenas perguntou: eles sabem? Não. E vão saber? No tempo certo, seu Antônio olhou para o relatório nas mãos dele. Isso aqui é grave. Eu sei. O senhor assentiu devagar. Seu pai sempre foi justo. Sempre respeitou quem trabalha de verdade. Luiz abaixou o olhar por um instante. É por isso eu estou aqui. Seu Antônio deu um passo à frente. Estão passando do limite com o senhor. Luiz ergueu os olhos. Eu sei. E o senhor aguenta? Um leve sorriso surgiu. Eu não estou aguentando. Estou aprendendo. Seu Antônio respirou fundo. E então fez algo inesperado. Estendeu a mão. Seja bem-vindo à empresa que já é sua. Luiz apertou. Pela primeira vez desde que entrou ali, ele não estava sozinho. Naquela noite, no último andar, Augusto recebeu uma mensagem curta do segurança responsável pelas câmeras. Seu Antônio esteve no subsolo com ele. Augusto fechou os olhos e sorriu. Era questão de tempo. No 14º andar, enquanto Patrícia, Henrique e Lucas riam alto planejando a próxima brincadeira. Eles não sabiam. O invisível agora tinha testemunha e lealdade. E alguém que conhecia cada corredor daquela empresa há quase 3 décadas. A tensão no 14º andar estava diferente. Luiz sentia. Os cochichos diminuíram. As risadas ficaram mais contidas. Isso significava apenas uma coisa. Estavam planejando algo. Na terça-feira pela manhã, Roberto apareceu com expressão grave. Todos na sala de reunião. Agora, os funcionários se entreolharam. Luiz fechou o notebook e foi junto. Assim que entraram, o clima era pesado. Na tela do projetor, uma planilha financeira aberta. Roberto cruzou os braços. Temos um problema sério. Ele clicou no mouse. Alguém alterou valores de um contrato importante com a empresa parceira. Patrícia fingiu surpresa. Como assim alterou? Transferência indevida de R$50 mil para uma conta externa. Murmúrios começaram. Henrique fez cara de indignação. Isso é crime. Roberto assentiu. Sim. E o acesso foi feito com login de estagiário. Silêncio. Lento. Pesado. Os olhos se voltaram para Luiz. Ele não se mexeu. Luiz, Roberto disse aproximando-se. Quer explicar? Luiz respirou fundo. Eu não fiz nenhuma transferência. Lucas cruzou os braços. Engraçado. O acesso foi feito do seu usuário ontem à noite. Eu saí às 18h02. Como todos podem confirmar. Patrícia inclinou a cabeça. Talvez tenha ficado depois. Roberto interrompeu. O sistema registra às 21h47. Olhares de acusação. Alguns já sussurravam. Sempre quietinho. Quem diria? Luiz manteve o tom firme. Quero ver o log completo. Roberto sorriu de canto. Está exigindo alguma coisa? Estou solicitando acesso às informações que me acusam. O gerente se aproximou, voz baixa e venenosa. Você está em posição de pedir alguma coisa? Silêncio. Mas antes que ele continuasse, a porta se abriu. Seu Antônio entrou com um balde de limpeza. Parou ao perceber o clima. Reunião? Roberto respondeu irritado. Pode sair. Assunto sério. Seu Antônio olhou para Luiz. E percebeu algo. O olhar dele não era de culpa, era de cálculo. Luiz voltou a falar. Se o acesso foi feito às 21h47, então as câmeras do setor mostram quem estava aqui. Roberto ficou imóvel por um segundo. Pequeno, quase imperceptível. As câmeras estão em manutenção. Luiz inclinou levemente a cabeça. Todas? Henrique respondeu rápido demais. Sim. Luiz não disse nada, mas anotou mentalmente. A situação escalou. Roberto declarou. Até que isso seja esclarecido, você está suspenso. Murmúrios. Suspenso? Alguém repetiu. A empresa não pode correr riscos. Luiz pegou sua mochila, colocou a marmita dentro, fechou o zíper e antes de sair disse. Senhor Roberto, o senhor tem certeza disso? O gerente sustentou o olhar. A absoluta. Luiz assentiu. Então vamos esclarecer. E saiu. No corredor, seu Antônio o alcançou. Fizeram isso de propósito. Eu sei. O senhor não vai falar com seu pai. Luiz balançou a cabeça. Ainda não. Eles plantaram isso. Luiz respirou fundo.
E cometeram um erro. Qual? Ele respondeu calmo. Acham que eu não sei como o sistema funciona. No estacionamento, dentro do carro preto que aguardava discretamente, o único luxo que ele se permitia escondido, Luiz ligou para um número específico. Alô? Do outro lado, a voz firme de Augusto Albuquerque. Sim. Luiz falou com tranquilidade absoluta. Pai, acho que está na hora de o senhor pedir os registros externos do servidor. Silêncio do outro lado. Depois... Entendi. E também as câmeras do estacionamento. Você tem certeza? Luiz olhou para o prédio espelhado. Tenho. Ele desligou. No 14º andar, Roberto estava confiante. Ele não volta. Patrícia suspirou aliviada. Melhor assim. Henrique riu. Estagiário metido a inteligente, mas no último andar, Augusto já havia feito uma única ligação, para o setor de TI externo. E quando os registros chegassem, não seria apenas uma suspensão. Seria uma demissão em cadeia. O 14º andar estava estranhamente tranquilo sem Luiz. Viu só? Patrícia comentou girando na cadeira. Isso era só tirar o problema. Henrique riu. Eu disse. Caiatinho demais sempre esconde alguma coisa. Roberto, porém, não compartilhava da mesma leveza. Naquela manhã, um e-mail curto havia chegado da presidência. Solicito imediatamente logs completos, de acesso ao servidor e imagens do estacionamento referentes ao dia 12, após 18 horas, sem explicação, sem assinatura formal, apenas as iniciais. Raizou. O estômago de Roberto revirou. Enquanto isso, Luiz estava em casa. Não parecia nervoso. Estava diante do notebook pessoal, analisando um detalhe que poucos perceberiam. O sistema do grupo não registrava apenas login, registrava IP interno, porta de acesso, roteador utilizado. Ele sabia disso, porque havia estudado o sistema desde o primeiro dia. Ele murmurou para si mesmo. Vocês escolheram a pessoa errada. Na tarde seguinte, Roberto foi chamado ao último andar. A sala da presidência estava em silêncio absoluto. Sobre a mesa, um tablet. O presidente não sorria. Senhor Roberto, poderia me explicar por que o login do estagiário foi usado remotamente? Roberto sentiu o suor escorrer nas costas. Remotamente? O presidente girou o tablet. Ali estava o relatório técnico. Acesso às 21h47. IP interno mascarado. Origem. Estação administrativa do 14º andar. Roberto tentou manter a postura. Pode ter sido algum erro técnico. Não houve erro. O presidente tocou na tela novamente. Imagens do estacionamento. 21h38, Henrique entrando. 21h41, Lucas entrando. 21h52, ambos saindo. Roberto ficou pálido. Isso não prova que foram eles. Prova que o estagiário não estava aqui. Silêncio pesado. Henrique foi chamado. Depois Lucas. Ambos entraram na sala tentando parecer tranquilos. Saíram 15 minutos depois. Devastados. No 14º andar, Patrícia viu quando os dois passaram por ela. Henrique murmurou. Deu ruim. O quê? Ela perguntou nervosa. Eles têm as câmeras. Dentro da sala, o presidente mantinha o tom frio. Houve tentativa de desvio financeiro e falsificação de acesso. Lucas tentou argumentar. Foi só uma brincadeira. 50 mil reais não são brincadeira. Henrique respirava com dificuldade. A gente ia colocar de volta. O presidente não alterou a voz. Vocês estão suspensos até decisão final do conselho. Eles saíram em silêncio, sem risadas, sem arrogância. No fim da tarde, Luiz recebeu uma ligação. Número restrito. Sim? A situação foi esclarecida. Imagino. Você quer retornar amanhã? Ele pensou por 2 segundos. Sim. Como estagiário. Uma breve pausa. Como combinado. Entendido. A ligação foi encerrada. Na manhã seguinte, Luiz entrou no prédio como sempre. Camisa simples. Mochila. Marmita. Mas o ambiente estava diferente. As conversas cessaram quando ele passou. Patrícia evitou contato visual. Roberto não saiu da sala. Henrique e Lucas não estavam. Luiz sentou-se. Ligou o computador. Minutos depois, Roberto apareceu. O orgulho havia diminuído. A investigação mostrou inconsistências. Luiz o encarou. Imagino. Roberto respirou fundo. Você está reintegrado. Nunca estive culpado. O gerente apertou os lábios.
Volte ao trabalho. Luiz assentiu. Mas antes que Roberto se afastasse, ele disse calmamente: Senhor. Roberto virou-se. Mas o sistema registra tudo. O gerente sustentou o olhar por alguns segundos e saiu. No corredor, seu Antônio se aproximou discretamente. Resolveram. Resolveram. E agora? Luiz fechou um relatório com cuidado. Agora eles sabem que eu não sou tão fácil de derrubar. E eles vão tentar de novo. Um leve sorriso surgiu. Com certeza. Ele abriu a marmita. Arroz, feijão, frango. Como sempre. Mas algo havia mudado. Não era mais o estagiário frágil. Era alguém que havia enfrentado uma armadilha e vencido em silêncio, sem revelar quem era, sem precisar dizer nada. O retorno de Luiz ao 14º andar não trouxe paz, trouxe tensão. Ninguém comentava abertamente, mas todos sabiam. A tentativa de incriminação tinha falhado. Henrique e Lucas estavam afastados temporariamente. Roberto continuava no cargo, mas visivelmente abalado. E isso o deixava perigoso. Na quinta-feira surgiu a oportunidade perfeita. A empresa estava prestes a fechar um contrato milionário, com um grande fundo de investimentos. Uma videoconferência decisiva seria realizada às 16 horas. Roberto estava nervoso. Quero tudo revisado, ordenou ele. Nada pode dar errado. Luiz foi designado apenas para organizar os anexos finais. Tarefa simples, sem acesso estratégico. Ou pelo menos era o que Roberto acreditava. Às 15h20, Daniel recebeu um e-mail urgente. Assunto: atualização final do contrato. Correção jurídica. Remetente: Departamento Jurídico. Ele franziu a testa. O tom do texto estava estranho, formal demais. E havia um anexo em PDF. Antes de abrir, Luiz verificou o endereço completo do remetente. Não era o domínio oficial da empresa. Era quase igual, mas com uma letra trocada. Ele não abriu. Levantou-se discretamente e foi até o setor de TI. Pode verificar este e-mail para mim? O analista olhou. Tentativa de phishing. Se tivesse aberto, provavelmente instalaria um malware. Que tipo? Algo capaz de alterar arquivos em segundo plano. Luiz agradeceu. Voltou para sua mesa. E entendeu. Alguém queria que ele fosse o último a mexer no contrato, para que qualquer erro parecesse culpa dele. Às 15h55, 5 minutos antes da reunião, o caos começou. O arquivo final está corrompido, gritou Patrícia. Roberto se levantou. Como assim corrompido? As cláusulas financeiras estão alteradas. O valor total do contrato aparecia reduzido drasticamente, como se a empresa estivesse aceitando prejuízo. Quem mexeu nisso por último? Roberto exigiu. Patrícia virou o monitor. O último acesso foi do login do Luiz. Silêncio. Todos olharam para ele. De novo. Mas dessa vez Luiz não pareceu surpreso. Interessante, disse calmamente. Roberto avançou. Você tem alguma explicação? Tenho. Ele conectou um pendrive no computador. Abriu o e-mail falso. Recebi isso às 15h20. Roberto congelou. Luiz continuou. Não abri. Pedi verificação ao TI. Nesse momento, o analista de TI apareceu na porta, chamado por Luiz minutos antes. Confirmo. Era tentativa de invasão. Luiz abriu outro arquivo. Aqui está o log de edição do contrato. O horário da alteração foi às 15h48. Ele ampliou a tela. Feito de uma estação diferente da minha. O setor ficou imóvel. Roberto começou a suar. Isso não prova que você não... Luiz interrompeu firme. É prova que não foi do meu terminal. E prova que alguém tentou me colocar como último responsável novamente. O silêncio era sufocante. A reunião começaria em 2 minutos. Luiz então fez algo inesperado. Pegou seu notebook pessoal. Eu mantenho backup automático de todos os arquivos que organizo. Ele conectou ao projetor. Versão intacta do contrato apareceu na tela. E está pronto para a reunião. O setor inteiro ficou sem reação. Roberto estava encurralado. Às 16 horas, a videoconferência começou. O contrato foi apresentado. Sem erros. Sem prejuízo. O fundo aprovou. Negócio fechado. Milhões garantidos. Após a reunião, o presidente enviou uma mensagem curta ao setor. Parabéns pela condução da negociação. E uma segunda mensagem, apenas para Roberto. Passarei no 14º andar amanhã cedo. Naquela noite, no corredor quase vazio, Roberto abordou Luiz. Você acha que é mais inteligente do que todo mundo aqui? Luiz fechou a mochila. Não.
Então por que está sempre um passo à frente? Ele olhou diretamente nos olhos do gerente. Porque alguém precisa estar. Roberto sentiu algo diferente naquele momento. Não era medo. Era suspeita. A quem está te protegendo? Luiz respondeu tranquilo. A verdade. E saiu. No canto do corredor, seu Antônio observava. E murmurou baixinho. Eles ainda não entenderam com quem estão mexendo. O e-mail chegou às 9h02 da manhã. Assunto: reunião geral extraordinária. Presença obrigatória. Remetente, presidência. Grupo Albuquerque S.A. Data, sexta-feira. Horário, 10 horas. Local, auditório principal. Sem pauta, sem detalhes. O 14º andar entrou em ebulição. Extraordinária? Patrícia murmurou. Isso nunca acontece, respondeu um analista. Deve ser sobre o contrato de ontem. Roberto saiu da sala com o rosto fechado. Ele já sabia, ou pelo menos desconfiava. Passou pela mesa de Luiz. Parou. Você sabe de alguma coisa? Luiz ergueu os olhos do computador. Eu deveria saber. Roberto o encarou por alguns segundos, como se tentasse decifrá-lo. Se souber. É melhor ficar quieto. Luiz apenas voltou a digitar. No último andar, a porta da presidência estava fechada. Dentro, o presidente conversava com 2 membros do conselho. Está decidido, disse ele. A reunião não será apenas informativa. O senhor tem certeza? Fertsu Kerrasimbo que faz? Perguntou um dos conselheiros. Absoluta. Ele olhou pela janela para o prédio abaixo. Está na hora de avaliar quem realmente sustenta esta empresa. Sexta-feira, 12h25. O auditório começou a encher. Funcionários de todos os setores. Gerentes, coordenadores, analistas. Sussurros ecoavam pelo espaço. Luiz entrou discretamente. Camisa simples, mochila nas costas. Sentou-se nas últimas fileiras. Como sempre. Seu Antônio estava perto da porta lateral, ajudando na organização das cadeiras. Ao ver Luiz, fez um leve aceno com a cabeça. Roberto entrou logo depois. Sentou-se nas primeiras fileiras. Postura rígida. Maxilar travado. R$10 em ponto. As luzes diminuíram. O presidente entrou no palco sob silêncio absoluto. Ele não sorria. Bom dia. A voz ecoou firme. Esta reunião foi convocada por um motivo específico. O telão atrás dele acendeu. Gráficos apareceram. Resultados recentes. Crescimento. E depois, uma queda sutil em indicadores internos. Nossa empresa sempre foi construída sobre 3 pilares, continuou ele. Competência, ética, respeito. O auditório estava imóvel. Nos últimos meses, recebi relatórios preocupantes sobre condutas internas. Olhares começaram a se cruzar. Roberto sentiu a camisa colar nas costas. Tentativas de manipulação de dados. Uso indevido de sistemas. Ambiente de trabalho hostil. Um murmúrio percorreu o auditório. Luiz permaneceu quieto, observando, aprendendo, esperando. O presidente fez uma pausa longa. Hoje não anuncio nomes. O alívio foi quase audível em algumas fileiras, mas anuncio uma mudança. O telão mudou novamente. Título em letras grandes. Programa de Avaliação Interna. Reestruturação de liderança. A partir de agora, todos os cargos de gestão passarão por auditoria comportamental e técnica. O silêncio ficou pesado, inclusive gerências. O olhar dele passou lentamente pelas primeiras fileiras. Parou por um segundo em Roberto. Depois seguiu. A empresa precisa de líderes, não de chefes. Um impacto invisível atravessou o auditório. E em breve anunciarei mudanças estruturais na diretoria executiva. Agora o clima mudou de verdade. Diretoria executiva. Isso significava o cargo de CEO. O atual estava de saída. A tensão era quase palpável. O presidente concluiu. Quem trabalha com integridade não tem o que temer. As luzes se acenderam. A reunião foi encerrada. As pessoas saíam em silêncio. Roberto estava pálido. Patrícia cochichava nervosa. Isso é sobre a gente? Henrique, afastado mas presente, evitava olhar para qualquer câmera. Luiz levantou-se por último. Colocou a mochila nas costas. Caminhou em direção à saída. Quando passou pelo corredor lateral, ouviu uma voz firme atrás dele. Fácil, mas que o Sr. Luiz. Ele parou. Virou-se. O presidente estava a poucos passos. Os dois se encararam. Não havia plateia. Não havia anúncio. Apenas silêncio.
Está preparado? Perguntou o presidente baixo. Luiz sustentou o olhar. Sempre estive. O presidente assentiu discretamente e seguiu pelo corredor oposto. Seu Antônio, que observava de longe, respirou fundo. Porque agora não era mais questão de se, era questão de quando. Véspera, segunda-feira, 7/13. Novo e-mail da presidência. Assunto: anúncio oficial. Diretoria executiva. Data: quinta-feira. Horário: 11h. Local: auditório principal. Presença obrigatória. Sem mais explicações. O prédio inteiro entrou em estado de alerta. É agora, cochichou Patrícia. Vão anunciar o novo CEO, respondeu um analista. No 14º andar o clima estava pesado. Roberto caminhava de um lado para o outro na sala. O telefone tocava sem parar. O conselho estava inquieto. Investidores queriam estabilidade. E ele sabia, se houvesse qualquer denúncia formal sobre sua gestão, estaria acabado. Ele olhou pela parede de vidro para o setor. Luiz estava concentrado, digitando. Calmo, como se nada estivesse acontecendo. Aquilo irritava. Na quarta-feira à tarde, Roberto chamou Luiz novamente. A porta fechou. Você está confiante demais para um estagiário. Luiz apoiou a mochila na cadeira. Estou trabalhando. Trabalhando. Ou aguardando. Luiz não respondeu. Roberto se aproximou. Eu não sei o que você tem. Não sei quem está te protegendo. Mas isso acaba amanhã. Silêncio. Luiz então disse baixo. Talvez não. Roberto travou o maxilar. Você não faz ideia do que está acontecendo nos bastidores. Luiz o encarou. Eu faço. E saiu da sala antes que Roberto pudesse reagir. Naquela noite, no último andar, a sala da presidência estava iluminada. O presidente analisava relatórios. Ao lado dele, 2 membros do conselho. O senhor tem certeza da decisão? Perguntou um deles. Absoluta. Haverá resistência. Sempre há. Ele fechou a pasta. Mas a empresa precisa de alguém que conheça cada andar. Não apenas à vista do topo. Quinta-feira. 10h40. O auditório já estava lotado. Dessa vez não havia cochichos altos. A expectativa era quase sufocante. Gerentes na primeira fileira. Diretores ao lado. Funcionários atrás. Luiz entrou discretamente. Mas algo estava diferente. Não estava de mochila. Trajava terno. Simples. Elegante. Sentou-se na terceira fileira. Roberto percebeu. O coração acelerou. 11h em ponto. O presidente subiu ao palco. Silêncio absoluto. Bom dia. Ele fez uma pausa. Hoje é um dia decisivo para o futuro do Grupo Albuquerque S.A. O telão acendeu. Imagem da fundação da empresa. Depois fotos antigas. Funcionários. Construções. Expansão. Esta empresa nasceu do trabalho duro. Do respeito. Da coragem de começar de baixo. O olhar dele percorreu o auditório. Parou por um breve segundo. Em Luiz. Quase imperceptível. Roberto notou. E sentiu o estômago afundar. Mas o cargo de CEO exige visão. Mas exige caráter. O silêncio era absoluto. Nos últimos meses, avaliamos desempenho técnico. Mas também avaliamos postura. A respiração de Roberto ficou irregular. E após criteriosa análise, uma pausa longa. Lenta. O auditório inteiro inclinou-se para a frente. O presidente olhou para alguém fora do palco e disse: Peço que suba. O som de uma cadeira sendo afastada ecoou pelo auditório. Roberto virou-se imediatamente. Várias pessoas também, o coração batendo alto. Passos começaram a ecoar no corredor central. Firmes, controlados, seguros. E cada passo parecia um martelo batendo no silêncio. O palco... Os passos ecoavam pelo auditório. Firmes, sem pressa. Cada salto do sapato contra o piso parecia marcar o fim de uma era. Roberto virou o corpo na cadeira. E quando viu quem caminhava pelo corredor central, o sangue sumiu do rosto. Luiz. Terno escuro. Postura reta. Olhar calmo. Não havia mochila. Não havia marmita. Não havia insegurança. O auditório começou a murmurar. É o estagiário. O que ele está fazendo ali? Isso é alguma apresentação? Luiz subiu os degraus do palco. Parou ao lado do presidente. O silêncio voltou como um peso. O presidente colocou a mão nas costas dele. Gesto discreto, mas simbólico. E então falou:
Muitos aqui conhecem este jovem como estagiário do 14º andar. Olhares começaram a se cruzar. Poucos conhecem sua competência. Menos ainda conhecem sua história. Roberto sentiu as mãos tremerem. O presidente continuou. Durante meses ele esteve entre vocês, observando, trabalhando, aprendendo. No telão, imagens apareceram. Relatórios salvos, correções técnicas, o contrato milionário salvo na última hora, gráficos de eficiência do setor após ajustes silenciosos feitos por ele. O murmúrio virou choque. Algumas das decisões estratégicas que salvaram contratos importantes passaram pelas mãos dele. Patrícia levou a mão à boca. Henrique afundou na cadeira. Roberto não piscava. Luiz mantinha o olhar fixo à frente. O presidente então respirou fundo e disse: "Apresento a vocês o novo CEO do Grupo Albuquerque S.A." O mundo pareceu parar. Silêncio absoluto. 1 segundo. 2. 3. E então o auditório explodiu em vozes confusas. "O quê? Isso é sério?" "Ele." Roberto levantou-se abruptamente. Isso é um absurdo." A voz saiu trêmula. "Ele é só um." O presidente o interrompeu com um olhar. "Sente-se." O tom não era alto, mas era definitivo. Roberto afundou novamente na cadeira. O presidente concluiu: "A liderança desta empresa não será herdada por arrogância, nem conquistada por intimidação, mas por mérito." Então virou-se para Luiz. "A palavra é sua." O auditório inteiro ficou imóvel. Luiz deu um passo à frente, respirou e falou. Sem microfone tremendo, sem hesitação. Eu ouvi risadas sobre minha marmita, sobre o ônibus, sobre minha origem. O silêncio era esmagador. Vi pessoas tentarem manipular dados, tentarem incriminar colegas, tentarem usar cargos como escudo. Ele olhou diretamente para as primeiras fileiras. Roberto não sustentou o olhar. "Eu não subi aqui por vingança." Uma pausa. "Subi porque esta empresa merece líderes que respeitem cada funcionário, do estagiário à limpeza." Seus olhos encontraram os de seu Antônio no fundo do auditório. "A partir de hoje, competência será reconhecida. Desrespeito não será tolerado. E ninguém mais será invisível aqui dentro." Silêncio. E então, os primeiros aplausos, tímidos, vindos do fundo. Seu Antônio. Depois mais alguns. E mais, até que o auditório inteiro estivesse de pé. Menos alguns. Roberto permanecia sentado, paralisado, derrotado. Quando os aplausos diminuíram, Luiz completou: "Mudanças começam hoje." Ele olhou para o presidente, que apenas assentiu. A era do estagiário invisível havia terminado, e a do líder inesperado começado. O nome que sustenta o prédio. O auditório ainda estava de pé quando Luiz voltou ao centro do palco. O presidente permanecia ao lado, observando, orgulhoso, mas em silêncio. Luiz ergueu a mão pedindo calma. Os aplausos diminuíram. "Antes de qualquer mudança, eu preciso esclarecer algo." O auditório ficou imóvel novamente. Roberto levantou os olhos desconfiado. Patrícia parecia à beira de um colapso. Luiz respirou fundo. "Muitos aqui estão se perguntando como um estagiário foi escolhido para assumir a presidência executiva desta empresa." Pausa. Não foi por acaso. Ele virou-se levemente em direção ao presidente. E então disse com firmeza: "Eu sou filho de Augusto Albuquerque." O som coletivo foi quase físico. Um choque atravessando o auditório. Alguns literalmente se levantaram da cadeira. "Paz Albuquerque, filho. Isso é sério?" O filho?" O presidente, agora oficialmente apresentado, deu um passo à frente. Augusto Albuquerque colocou a mão no ombro do filho. "Sim, Luiz é meu filho." O silêncio virou incredulidade. Roberto empalideceu completamente. As risadas sobre a marmita ecoaram na própria consciência dele. Augusto continuou. Ele poderia ter assumido este cargo há meses. Poderia ter entrado pela porta da frente, no último andar. Ele fez uma pausa, mas escolheu começar pelo 14º andar. O impacto foi ainda maior. Luiz retomou a palavra. "Eu precisei ver com meus próprios olhos quem constrói esta empresa e quem apenas ocupa espaço." Olhou para as fileiras da frente, sem citar nomes. Não precisava. "Eu precisei sentir o que muitos aqui sentem diariamente. A invisibilidade, a desvalorização, o medo de falar." Seus olhos encontraram seu Antônio novamente. "Isso acaba hoje.
Ele caminhou pelo palco com segurança. Agora não era o estagiário, era o CEO. Primeira mudança. Todos os cargos de liderança passarão por reavaliação ética imediata. Um burburinho atravessou o auditório. Segunda mudança. Criação de um canal direto e anônimo para denúncias internas. Roberto fechou os olhos. Terceira mudança. Programa de valorização de funcionários operacionais e administrativos. Aplausos começaram novamente. Mais fortes. Mais confiante. Luiz voltou ao centro. Eu não escondi quem eu era por estratégia. Escondi porque queria saber se vocês respeitam as pessoas pelo cargo ou pelo caráter. Silêncio. Alguns falharam. O peso da frase caiu como uma sentença. Outros me surpreenderam. Seu Antônio abaixou a cabeça emocionado. Augusto então falou pela última vez. Hoje não entrego apenas o cargo ao meu filho. Ele olhou para Luiz. Entrego o futuro desta empresa a alguém que a conhece desde o chão da fábrica até esta sala. Ele estendeu oficialmente o documento simbólico de posse. Luiz assinou. Ali, diante de todos, o auditório se levantou novamente. Dessa vez não por choque, mas por reconhecimento. O estagiário invisível. Era o herdeiro, mas mais do que isso, era o líder que escolheu ser pequeno antes de ser grande. Quando as pessoas começaram a sair, Roberto permaneceu sentado, sem forças para levantar. Patrícia chorava discretamente. Henrique evitava qualquer contato visual. Luiz desceu do palco. Passou por eles. Parou por um segundo ao lado de Roberto. E disse apenas: liderança não é medo, é exemplo. E seguiu. No fundo do auditório, seu Antônio limpava discretamente uma lágrima. Porque ele sabia, o prédio continuava o mesmo, mas a alma da empresa havia mudado. 3 meses depois, o prédio do Grupo Albuquerque S.A. continuava imponente. Vidros espelhados, elevadores silenciosos, reuniões estratégicas. Mas por dentro, era outro lugar. A primeira grande mudança foi silenciosa. Roberto não estava mais ali. Nem Henrique, nem Lucas. Patrícia permaneceu, mas não como líder. Luiz não demitiu por vingança, demitiu por conduta. E deixou claro: aqui ninguém é descartado por errar, mas é responsabilizado por escolher errar. O antigo subsolo escuro virou centro de inovação interna. O 14º andar ganhou janelas abertas e salas colaborativas. O programa de valorização trouxe aumentos para equipes invisíveis. E o primeiro bônus aprovado por Luiz foi para o setor da limpeza. Quando anunciaram no quadro geral, o auditório aplaudiu de pé. Seu Antônio não conseguiu esconder o sorriso. Mas a maior mudança não foi estrutural. Foi cultural. Luiz aboliu a sala isolada de CEO. Transferiu seu escritório para um andar intermediário. Porta sempre aberta, sem recepcionista bloqueando acesso. Um dia, um analista nervoso bateu à porta. Mas, senhor Luiz, posso entrar? Ele levantou os olhos do notebook. Pode. Feus, nunca falei direto com um CEO antes. Luiz sorriu de leve. Eu já sentei na sua cadeira. O analista entrou, e ali começou a nova cultura. Em uma entrevista meses depois perguntaram: o senhor não acha que foi arriscado se infiltrar como estagiário? Luiz respondeu com tranquilidade: arriscado é liderar sem conhecer a base. O repórter insistiu: e o que o senhor aprendeu sendo chamado de pé de chinelo? Ele respirou fundo. Que caráter não usa crachá? Meses depois, o auditório está cheio novamente. Mas agora não há tensão, há celebração. O grupo registra o maior crescimento sustentável da sua história. Funcionários antigos são homenageados. Novos líderes são promovidos por mérito real. Augusto, sentado na primeira fila, observa em silêncio. Orgulho contido. Luiz sobe ao palco mais uma vez. Mas agora não há revelações, apenas firmeza. Esta empresa não é minha porque herdei. Ele olha ao redor. É minha porque eu escolhi merecer. Aplausos ecoam. Seu Antônio está na primeira fileira, desta vez como convidado de honra. Luiz desce do palco, caminha pelo corredor central, cumprimenta estagiários, assistentes, diretores, sem distinção, sem arrogância, sem esquecer, porque ele nunca deixou de ser o menino da marmita. Só aprendeu que invisível é quem escolhe não enxergar os outros. Se você gosta de histórias como essa, não deixe de se inscrever. Deixe seu like e escreva nos comentários o que está achando.